Boa noite, Igreja de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Saudamos a todos. Tem sido uma alegria podermos retomar os trabalhos presenciais da Igreja, ainda com todos esses cuidados. E nós sabemos que daqui e para frente, muitos desses cuidados vão precisar se tornar hábitos na vida da igreja. Aquilo que nós estamos aprendendo com esta pandemia, nós vamos ter que praticar nos próximos anos. Amém? Mas pouco a pouco nós estamos retomando as atividades. Estamos, evidentemente, de olho nos resultados da pandemia. Estamos observando esse momento de queda no número de infectados, no número de óbitos. Então, é muito provável que para o mês que vem nós possamos abrir um pouco mais o leque das atividades da igreja. Nós temos ainda muitas pessoas que, em função da pandemia, estão assim, involuntariamente excluídas da nossa comunhão, como crianças, idosos, pessoas de risco para Covid-19, de maneira que, pouco a pouco, nós temos a expectativa de que vamos retomando as atividades. No próximo sábado, nós temos um batismo. Nós temos um grupo de integração que parou em função da pandemia. E o Davi e o André vão ter uma reunião com esse grupo nos dias próximos, e no sábado nós vamos batizá-los. Então, aqueles que quiserem participar, estar juntos, nós não decidimos o local ainda, mas provavelmente vai ser no sítio do Nê ou do Valdecir. Ainda vamos decidir isso aí, vamos avisar. E daí os irmãos que quiserem testemunhar o batismo poderão estar conosco. Nós estamos começando também a conversar sobre o planejamento da nossa igreja para o ano que vem. E eu queria pedir que a igreja participe disto orando, nos seus momentos de oração, nos seus dias de jejum, esteja colocando a igreja nas mãos de Deus e os líderes da igreja que cuidam dessa questão do planejamento estratégico da igreja, porque nós precisamos muito ouvir o Espírito Santo para que as mudanças que são necessárias e que sejam da orientação do Espírito Santo e que sejam da vontade de Deus possam acontecer. Amém? E que nós, como igreja, não tenhamos medo de mudanças. Nós precisamos de uma orientação fresca de Deus, como o orvalho, para que as mudanças que são necessárias nesse contexto da igreja pós-pandemia, que estas mudanças aconteçam sem trauma e que elas venham abençoar a igreja, auxiliando-a a cumprir a sua missão no mundo para o qual nós fomos chamados, na geração para a qual nós fomos chamados como igreja. Amém? Podemos contar com vocês?
Essa é uma questão muito séria e nós precisamos contar com as orações de toda a igreja. Amém? Glória a Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 25 do Evangelho segundo São Mateus. Esse capítulo faz parte do sermão profético. Existe um tipo de literatura na Bíblia que é chamada literatura apocalíptica. Apocalipse quer dizer revelação. Então, existem alguns textos da Bíblia em que Deus puxou um pouco assim a cortina daquilo que ainda vai acontecer. Nós temos um livro na Bíblia com este nome, Apocalipse, do apóstolo João, mas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento existem passagens apocalípticas. E este capítulo 25 de Mateus faz parte dessa literatura apocalíptica, esta literatura de revelação espiritual de coisas futuras, de coisas vindouras, que em breve acontecerão. Nós faremos a leitura do capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 13. Esse texto que é chamado a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há
de vir. Senhor Deus e Pai, Tu que és Pai de amor e misericórdia e que tens enviado a Tua palavra viva para salvar, para congregar para Ti um povo que é constituído como noiva de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Senhor, nesta noite, que a Tua palavra, mediante a Tua graça e a atuação do Teu Espírito Santo, possa falar conosco e que nós nos sintamos avisados, alertados pela Tua palavra, Senhor, a fim de que ela, como palavra de Deus que é, ela possa ministrar o nosso coração e formar o nosso destino em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Pai eterno, nós te pedimos misericórdia por todo aquele segmento da Tua igreja que está dormindo. Misericórdia para aqueles que estão sonolentos, como se tivessem tomado um sonífero. Senhor, o tempo das bodas está chegando. Senhor, que a Tua igreja ouça a trombeta e ela acorde para os acontecimentos proféticos que se aproximam. Senhor, esta é a nossa súplica, a nossa oração, no nome de Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, este capítulo 25 deste sermão profético de Jesus, poderíamos chamá-lo assim, deste apocalipse do Senhor Jesus Cristo, já que coisas futuras, sumamente importantes no que diz respeito à nossa salvação, estão sendo preditas aqui claramente nesse texto. Nós, nesta noite, vamos abordar exclusivamente esta primeira sessão do capítulo 25, que trata da parábola das 10 virgens. Existe uma segunda sessão que trata da parábola dos talentos. E, finalmente, uma terceira sessão que encerra o sermão profético, em que há um resumo de tudo que foi escrito a respeito do dia do juízo. Assim, a parábola das 10 virgens, a primeira sessão, usa a segunda vinda do Senhor Jesus como um forte argumento para a nossa vigilância. Então, grave bem esta palavra, vigilância. A segunda parábola, que nós podemos abordá-la em outra ministração, é a palavra dos talentos, e que o Espírito Santo está usando a segunda vinda de Jesus como um argumento forte para a nossa necessidade de obediência e de fidelidade. Então, a pergunta que caberia neste momento: como anda a tua vigilância? Como anda a tua obediência? Como está a tua fidelidade?
fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Esta parábola das 10 virgens, ela nos mostra uma realidade típica dos dias que nós estamos vivendo, em que a igreja é um misto de pessoas comprometidas, lado a lado, com pessoas descomprometidas. É um misto de pessoas adormecidas e com pessoas despertas. A igreja é um corpo misto de boas ovelhas e de más ovelhas. Muitos dizem que daquelas 7 igrejas do Apocalipse, a que mais representa a igreja dos nossos dias é a igreja de Laodiceia, que se enquadra perfeitamente na situação em que estamos vivendo. E aqui no Apocalipse, no capítulo 3, quando o Senhor fala com esta igreja de Laodiceia, ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este versículo 20, eis que estou à porta, é muito usado no evangelismo. Só que no texto bíblico ele está sendo usado, está sendo dirigido aos crentes. Então esse texto aqui cabe perfeitamente à condição em que se encontra a igreja dos nossos dias. Voltando à parábola das 10 virgens, e o título desta mensagem é O Dilema das Virgens. Então esse é o título da mensagem que vocês estão ouvindo. O texto sagrado nos revela claramente que as 10 virgens tinham lâmpadas. Aparentemente, as 10 ostentavam uma clara profissão de fé. Elas tinham uma vida religiosa. Elas estavam aguardando o noivo, o esposo. Uma grande festa nupcial estava preparada. E, portanto, estas virgens deveriam estar preparadas à altura de tão grande privilégio, de tão grande graça. E no contexto da parábola nós nos apercebemos que o momento das bodas estava mais próximo do que nunca. Mas então 5
daquelas virgens tinham a lâmpada, mas não dispunham de azeite. Isso nos traz um alerta ameaçador. Por quê? Porque as virgens da parábola somos nós. E a metade delas não dispunham de azeite. Isto quer dizer que nem todos os que estão no meio do povo de Deus, eles possuem a graça do Espírito Santo em seus corações. A realidade triste é que eles não são, de fato, aquilo que professam ser através das suas aparências. Então, a segunda vinda do Senhor Jesus, a Bíblia nos alerta para isso, ela pegará os homens de surpresa. Como diz o texto sagrado, será na hora em que ninguém imaginar. As pessoas não vão estar imaginando que seja naquela hora, e será. Então, aquelas 5 virgens que o texto sagrado as chama de loucas, outras traduções de insensatas, outra tradução de virgens imprudentes, sempre traz uma qualidade depreciativa destas virgens que estavam desprovidas de azeites. Elas estavam sonolentas, adormecidas, e quando ouviu-se então o grito da meia-noite, eis o noivo chegou, saiam ao encontro do noivo. Elas não puderam ir ao encontro do noivo, porque elas não tinham azeite para as suas lamparinas. O azeite, claramente na Bíblia, é a tipificação do Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito de um versículo de Eclesiastes. É difícil se pregar uma mensagem sobre o livro de Eclesiastes, mas no capítulo 9, versículo 8, há um versículo muito precioso. E diz então, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vou lhe dar um conselho: pregue este versículo na parede da tua casa, na contracapa da tua Bíblia, na porta da tua geladeira. Não aconteça o caso de que sejamos aquelas virgens que adormeceram, que mancharam as suas vestes com o pecado, que ficaram desprovidas da unção do Espírito Santo de Deus, nas proximidades da chegada do noivo. A Bíblia nos mostra claramente nesta parábola que foi a demora do noivo que expôs a tolice,
a imprudência, a loucura daquelas virgens, porque elas trocaram a eternidade com Cristo para que por um pouco de tempo elas tivessem ainda o gozo deste mundo e o gozo do pecado. É por esta razão que esta mensagem chama-se o dilema das virgens. Estas virgens loucas, elas estavam divididas entre a escolha do céu e a escolha deste mundo. Elas se sentiram oprimidas com a ideia de que se escolhessem o mundo, o conforto e o gozo do pecado, elas então herdariam um sofrimento eterno, um desconforto por toda a eternidade. Esta ideia oprimiu estas virgens nécias. Logo, se elas escolhessem esperar o noivo, escolhessem o céu, a glória do reino vindouro, teriam que viver de uma forma abnegada. Teriam que morrer para o seu egoísmo. Teriam que viver para o Senhor. Teriam que viver para o próximo. Teriam que obedecer à palavra de Deus. Então, elas estavam, como diz a palavra de Deus no Antigo Testamento, cocheando entre dois pensamentos. E aparentemente elas não decidiram claramente nem por uma coisa e nem por outra coisa. Na nossa língua portuguesa existe um provérbio popular muito comum sobre as pessoas que se encontram como estas virgens tolas se encontraram. Elas estavam com um pé em duas canoas. Outra expressão muito comum, elas estavam em cima do muro. Elas não perceberam que nós não podemos ter as duas coisas simultaneamente. Nós não podemos gozar o pecado e este mundo como quisermos, e ao mesmo tempo desfrutarmos a esperança da glória do reino vindouro. A Bíblia nos mostra isso claramente, sobre este perigo de desejarmos ter as duas coisas e não chegarmos a fazer uma decisão objetiva a respeito de para que lado nós decididamente vamos. Então, muitos desejam ter os benefícios do céu, mas não desejam abandonar o mundo. Essas pessoas desejam as bênçãos de Deus, mas secretamente elas desejam o gozo do pecado neste mundo. Jesus nos ensinou claramente. Jesus não deixou margem para a dúvida. Vou citar, por exemplo, Mateus 7, versículo 14. Um versículo que Jesus nos mostrou claramente que o caminho para o céu vem com renúncias. Não é possível ganhar o céu sem perdas.
Vocês me ouviram? Essas virgens loucas, elas não estavam completamente cientes de que para ganhar os céus, para adentrar as bodas, elas precisariam fazer renúncias neste mundo. O apóstolo Paulo tratou claramente desse ponto, quando ele disse: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei escravizar por nenhuma delas. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo edifica. Então, estamos tratando aqui de um vale da decisão. A Bíblia diz que existem multidões neste vale para fazer uma escolha. E nós estamos tratando aqui de determinadas virgens que representam grande segmento da igreja, que estão num dilema, que não estão sabendo fazer a conta corretamente de ganhos e perdas, de ganhos eternos e de perdas terrenas. Então, em Mateus 7,14, Jesus diz assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, poucos, Jesus diz, estão acertando o rumo desta porta estreita que leva para a vida eterna. E, de fato, muitos estão querendo as duas coisas. Estão querendo os benefícios eternos e os prazeres terrenos. Essas pessoas gostariam de separar o céu da santidade. Elas gostariam de separar o pecado do inferno. Essas pessoas gostariam de criar a sua própria teologia a respeito das coisas vindouras. Mas aqui em Mateus 25, Jesus abre a cortina e Jesus está nos revelando que nós precisamos escolher uma ou outra coisa. Não dá para ficar com as duas. Então, o noivo demorou. É interessante que nos casamentos, aqui na nossa cultura, é sempre a noiva que demora. Mas aqui na parábola das 10 virgens, o noivo demorou. E a demora do noivo colocou em evidência o estado espiritual das virgens. É claro que é muito bom estarmos preparados se Jesus voltar hoje, aleluia, é bom que nós estejamos preparados. Mas não é menos importante que nós estejamos preparados ainda, se ele tardar 1 ano ou 1 década. E essa foi a desgraça das virgens loucas. Outrora, elas estiveram preparadas, mas porque o noivo tardou, elas não tinham mais azeite, elas não dispunham mais da graça do Espírito Santo
agindo em suas vidas. Se o noivo tivesse chegado antes da meia-noite, todas as 10 virgens seriam sábias. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, Ele colocou-as à prova. Então a demora do noivo expôs a insensatez daquelas noivas. Meus amados irmãos, esta mensagem é muito importante para os nossos dias, em que as pessoas estão preocupadíssimas com o apocalipse. Esta pandemia abriu um grande interesse das pessoas cristãs e não cristãs a respeito das coisas vindouras. E eu quero dizer, meus irmãos, esta mensagem a respeito das virgens de Mateus 25 é uma mensagem para a igreja. Esta não é uma mensagem para os incrédulos, é para aqueles que estão dentro da igreja. Porque certas coisas aconteceram na igreja do século XX e para cá, em que os crentes literalmente, eles tomaram um sonífero teológico. Estou criando aqui uma expressão nova que eu ainda não li em lugar algum, mas saiu agora. Os crentes tomaram um sonífero teológico do final do século XX para cá. Então, o dilema das noivas, das virgens, se agravou na medida em que a igreja, para tornar-se um grande sucesso eclesiológico, foi mudando a essência do Evangelho. E começou a apresentar um Evangelho muito mais como dádiva do que um Evangelho de transformação, de arrependimento. Então, a suficiência de Jesus Cristo, a exclusividade de Jesus Cristo na salvação, começou a ser posta à prova pela mensagem da igreja. E estes mensageiros, esses pastores que misturaram Cristo com a autoajuda, misturaram Cristo com a autoestima, misturaram Cristo com as especulações filosóficas, produzindo um novo evangelho, diferente do evangelho que Jesus pregou, diferente do evangelho que os apóstolos pregaram, que os mártires da igreja primitiva pregaram, diferente do evangelho que os reformadores da igreja redescobriram. Então, este novo evangelho passou a funcionar como um sonífero teológico, enquanto que o novo evangelho punha as pessoas para dormir espiritualmente dentro da igreja. O antigo evangelho da Bíblia soa como uma trombeta, acordando os mortos espirituais, as virgens loucas. Então, este sonífero teológico que está sendo muitas vezes servido nas igrejas, coloca o homem no centro. O importante é que o homem se sinta bem. O antigo evangelho da Bíblia
sempre teve Deus no centro. O importante é que Deus seja glorificado. Então, meus irmãos, sem saber, as igrejas começaram a colocar os crentes para dormir. Porque este novo evangelho que começou a ser pregado e misturado com doutrinas de homens, ele não produz reverência profunda, ele não produz um arrependimento profundo, ele não produz humildade profunda na vida dos crentes, e muito menos espírito de adoração diante da presença do Senhor. Por isso que estamos dizendo que funcionou, e Deus tenha misericórdia, e ainda está funcionando como um sonífero. E a igreja precisa acordar. Pregar o Evangelho, amados irmãos, é pregar a pessoa de Jesus, quem Ele é pregar a obra de Jesus, o que Ele fez, o que Ele está fazendo em nossas vidas e aquilo que Ele ainda fará. Jesus que nos dá uma salvação perfeita, uma salvação completa, uma salvação suficiente, e Ele nos concede o óleo do Espírito Santo para encandecer as nossas lâmpadas até aquele dia em que adentraremos as câmaras das bodas nupciais. Aleluia! Meus irmãos, agora mais do que nunca nós estamos vendo a proximidade de todas essas coisas. E agora mais do que nunca nós estamos vendo tantas virgens imprudentes no meio do povo de Deus. Virgens insensatas que não decidiram ainda com que elas querem ficar. Se é com o gozo do pecado neste mundo ou se é com a glória do nosso Deus. E caminhando para o encerramento desta mensagem, eu quero lhes dizer com absoluta certeza que há uma única coisa capaz de nos dar segurança contra a prova do tempo. Se é que você está achando que ele, o noivo, está demorando. Há uma única coisa que pode nos colocar em segurança diante desta prova do tempo, e também em segurança a respeito da prova do sono espiritual. E eu estou me referindo à plenitude do Espírito Santo, o azeite que faltou nas lamparinas daquelas 5 virgens insensatas, imprudentes. Amada igreja, nós precisamos de um constante enchimento do Espírito Santo, para que não haja falta de azeite em nossa lâmpada, em nosso testemunho. Assim, quando se ouvir o grito da meia-noite, a nossa última oração neste mundo será: Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo, aleluia.
que fique com a amada igreja nesta noite, esta mensagem, que parece que Jesus mostrou com muita clareza, abrindo o véu daquilo que em breve acontecerá. Que somente os verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo estarão prontos quando a trombeta soar e o noivo chegar. Amém? Então fica aqui o meu conselho como pastor. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém, igreja? Glória a Jesus. Queria convidar os músicos a estarem aqui. Nós cantávamos um hino muito antigo, Cristo vem me buscar, para o céu me levará. E nós gostaríamos de cantar este cântico, enquanto ficamos de pé e vamos fazer uma oração. Meus irmãos, olhe para dentro de si e para o seu testemunho e faça uma pergunta para si mesmo. Há óleo na minha lamparina? Eu quero que você faça esta pergunta. Nós dissemos aqui que há um único meio seguro de estarmos protegidos sobre a prova do tempo. Nós não sabemos se Jesus vem hoje, daqui 1 ano ou daqui 10 anos. Mas se ele tardar por mais 10 anos, você estará pronto, você estará pronta. Pense sempre nesta palavra. Se o noivo tivesse vindo antes, todas as virgens seriam sábias. Mas porque ele tardou, a loucura das nécias, a loucura que elas tinham pelas coisas do mundo, se expôs. Então que Deus tenha compaixão de nós, como igreja do Senhor Jesus. Será que podemos olhar para dentro de nós mesmos nesta hora e dizer: Senhor Deus, tem compaixão de nós. Tem misericórdia das famílias da igreja. Que haja vida nos lares. Que os pais tenham azeite para iluminar o caminho dos filhos. Aleluia! Que haja luz dentro dos lares. Que nesse período de pandemia em que tantas coisas horrorosas vieram à tona, brigas, divórcios, ó Deus, que não falte o óleo do teu Espírito nos lares do teu povo, na vida dos teus filhos. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, assim que quando a trombeta soar, nós possamos subir para Jesus, para as bodas do Cordeiro. Louvado seja o teu eterno nome. Nós te adoramos. Aleluia. Te entregamos este momento de culto. Pedimos que tu chegues com a tua providência, com o teu Santo Espírito, com a tua bênção nos lares, na vida daqueles que estão conosco online, Senhor. Nós abençoamos o teu povo que está ligado na tua palavra, o teu povo que está ligado com arrependimento,
com o coração quebrantado diante do teu Espírito e de tua palavra. O Senhor envie a tua bênção, Senhor, que chegue a vida do Senhor Jesus a estes corações. Ao único Deus, Salvador nosso, por meio de Cristo Jesus o Senhor, seja a glória e a majestade, o domínio e o poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Nós abençoamos a tua igreja, neste nome bendito de um Jesus vitorioso, que breve voltará para o seu povo, em nome de Jesus. Amém.